palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 17, e nós estaremos lendo essa passagem para a nossa edificação, e vamos ler com fé no nosso coração. Diz assim o texto sagrado. Gostaria que você acompanhasse essa leitura, você que está aqui no templo e você que está em casa, que você pudesse acompanhar com fé e esperança. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: porque te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento, o executem a uma, e dei à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Que Deus nos abençoe. Vamos repetir o versículo 14? Eu gostaria que você colocasse em pé. Vamos repetir esse versículo 14, porque Apocalipse mostra a vitória de Cristo e sua igreja sobre o diabo e os seus anjos. E aqui nós podemos ler a vitória de Cristo sobre os seus inimigos. Vamos ler o verso 14, 2 juntos?
pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Oremos. Pai querido, fale conosco, ó Deus, que a tua palavra possa trazer guarida em nossos corações, possa encontrar, ó Deus, guarida em nossos corações, que possamos, ó Deus, ter a tua palavra no mais profundo do nosso ser. E a tua palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, e nós te pedimos, Senhor, a iluminação do Espírito Santo para que possamos entendê-la, e ajude-nos, ó Deus, a praticá-la, ajude-nos a viver a tua palavra, ajude-nos, ó Deus, a guardar a tua palavra no mais profundo do nosso coração. Nos dê sabedoria, Senhor, para que possamos entendê-la, que o teu Santo Espírito possa falar conosco nesta noite de quinta-feira. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Poder sentar. Meus irmãos, essa passagem descreve a respeito da grande Babilônia, a mãe das meretrizes, e aqui ele narra a sua história, a história da grande meretriz. Aqui nós temos o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, e a Bíblia mostra que isso são povos, multidões, nações, e representar a Babilônia como a meretriz, indica a sua natureza atraente, sedutora, empenhada em desviar as pessoas de Deus, em afastar as pessoas de Deus, em atrair as pessoas para bem longe de Cristo. Semelhantemente, todas as eras têm a sua Babilônia, que visa controlar a mente e o destino das pessoas. A Babilônia é sedutora, ela procura atrair as pessoas para bem longe de Deus, e por essa razão, cada geração de cristãos deve se manter pura, guardando-se da contaminação da grande Babilônia. A Bíblia diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a Bíblia diz que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, e nós devemos então fugir, da grande Babilônia, da sua sedução, da sua atração, para que a gente possa viver agradando o coração de Deus. No entanto, a grande ideia dessa passagem é que este mundo sedutor caminha para a destruição. Este mundo sedutor está indo de ladeira abaixo, e está indo de mal a pior. E aqui João vê, em primeiro lugar, o fim trágico da grande Babilônia. A cena começa com um convite. Veja esse versículo 1 comigo. Vamos ler juntos? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Então, o que João está vendo aqui nessa cena é o julgamento divino da grande meretriz. O anjo aparece para mostrar o julgamento da grande Babilônia, aquela que tinha soberania sobre as nações, porque as muitas águas aqui quer dizer povos, multidões, nações e línguas, e nós podemos ver isso no versículo 15. O versículo 15 vai mostrar isso. As muitas águas em que se acha sentada a grande meretriz são povos, multidões, nações e línguas, e aqui nós podemos ver a influência desse sistema caído, sedutor, sobre o mundo, sobre as nações, sobre os povos, uma influência universal. O alvo da grande meretriz é desviar as pessoas para mais longe possível de Cristo, é afastar as pessoas de Cristo. Daí, ela é o oposto da igreja, porque a igreja, ela quer buscar conduzir as pessoas a Cristo. Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então, a missão da igreja é aproximar as pessoas de Cristo, é dizer: reconciliai-vos já com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas em segundo lugar, a grande meretriz é sagaz e sedutora. Veja bem o que diz o versículo seguinte,
Verso 2: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Há pouco tempo teve uma reunião em Brasília, onde os prefeitos se reuniram para ir no bordel. Eles são embebedados com este mundo sedutor que quer atrair, e homens, né, poderosos e que recebem dinheiro público estão gastando nos bordéis, com quem se prostituíram os reis da terra, os governantes, os poderosos. Então, Babilônia representa o mundo como centro de sedução anticristã em qualquer momento da história. Os reis da terra são os líderes deste mundo que se envolvem e se engajam em relações ilícitas com a grande meretriz. E é por esta razão, meus irmãos, que muitos governos, o que eles promovem? Promovem os carnavais pelo Brasil afora. Gastam-se milhões de reais com essas festas de rua. Falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para saneamento básico, falta dinheiro para transporte, falta dinheiro para saúde, mas não falta dinheiro para cultura. Aquilo que se chama cultura, uma cultura apóstata, uma cultura anticristã. Não falta dinheiro, né, para promover as festas mundanas e atrair as pessoas para as noitadas. E a gente pode perceber que a indústria da pornografia gasta bilhões para nos seduzir. Este mundo caído, né, este mundo sedutor. No entanto, esta meretriz não se prostitui apenas com os reis, mas dar a beber do vinho de sua devassidão, corrupção e libertinagem a todos os habitantes da terra. Então, este mundo sedutor quer nos atrair, né, para bem longe de Deus, quer que possamos estar embriagados com os prazeres sem Deus, os prazeres da carne, as noitadas, as baladas, os bordéis, os motéis. A grande meretriz é a religião popular. O que é a religião popular? É a religião do eu, dos prazeres, que não impõe limite, tudo pode, é proibido proibir. É o mundo, né, que com a sua cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, este mundo quer nos atrair, né, atrair para a devassidão, nos atrair para o prazer sem Deus, nos atrair para bem longe de Cristo. Mas, em terceiro lugar, a grande meretriz é pactuada com a besta aqui, representando o governo anticristão. E o versículo 3 diz o seguinte: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta vermelha, escarlate aqui, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então João, ele foi transportado em espírito para ver uma mulher montada numa besta escarlate. Veja bem que o mundo sedutor montado na besta, nesse governo anticristão. Alguns pensam que ele foi levado para o deserto para ser protegido por Deus, a fim de não ser atraído pela mulher e a besta. Então, é como se Deus estivesse protegendo João, o apóstolo amor, a não ser atraído também por este mundo sedutor, este mundo caído. Ou simplesmente um lugar solitário, onde João pudesse receber a visão de Deus, onde ele pudesse entender a voz de Deus, onde ele pudesse receber a sabedoria de Deus. Outros pensam que João vê esta besta no deserto, porque a mulher radiante de Apocalipse 12, representando a igreja, tinha fugido para lá. Então, Deus então o levou para o deserto, onde a mulher foi perseguida, né, por este mundo mau, perseguida pelo dragão. Assim, a mulher e a besta estão pactuadas em perseguir a igreja de Deus. Esta grande Babilônia e esta besta, né, esse governo anticristão, eles estão pactuados, né, em perseguir a igreja de Deus. A mulher aqui, a grande meretriz,
ela representa o mundo ímpio na sua atuação com o Estado em termos sociais, culturais, econômicos, para perseguir os cristãos, perseguir a igreja de Cristo. A besta está repleta, o texto diz, de nomes de blasfêmia. Olha as músicas do funk, contra a família, contra Deus. Faz apologia da violência, apologia do anti-casamento, anti-igreja. Veja as letras, né, das músicas que são cantadas, né, no sertanejo universitário, nos funks, as músicas que estão aí embalando os carnavais, convidando as pessoas para as orgias, músicas que estão blasfemando contra Deus. E a besta, o texto aqui que ela está repleta de nome de blasfemo, com 7 cabeças e 10 chifres. Elas, a Babilônia e a besta, também estão mutuamente envolvidos no engano de multidões ímpias por toda a terra. O propósito, tanto da Babilônia quanto da besta, é enganar as pessoas, é ludibriar as pessoas, é cegar as pessoas, é levar as pessoas para bem longe de Deus. Mas vejam bem que a grande meretriz, ela é vestida de pompa e ostentação. Veja bem como eles investem, né, naqueles carros alegóricos, né, como coloca as mulheres seminuas, ou veste as pessoas de tal maneira, ostentando com joias, né, nas noites, das baladas. Veja bem o que diz aqui o texto, verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. Vejam bem que usam todo o recurso, que Deus é quem fez as pedras preciosas, fez os tecidos, toda a natureza foi criada por Deus, mas eles usam isso para a luxúria, para a devassidão, para a prostituição, para as orgias. E aqui nós podemos ver que ela estava vestida de roupas finas e adornada com joias valiosas, com o fim de atrair e seduzir. Tudo bem montado para atrair as pessoas para bem longe de Deus. Um cálice de ouro na mão para incitar alguém a beber a taça da sedução. Veja bem que as pessoas vão brindar, né, com aquela taça, a taça da sedução. No entanto, no interior do copo estava cheio de abominações e imundície da sua prostituição. Os valores são outros. Valores são anti-Deus, anti-família, anti-moralidade, anti-verdade. E o que estava dentro do cálice deste mundo, veja bem que tem uma taça, é a cultura anticristã, é a literatura pornográfica, as luxúrias, a idolatria, a fama, o poder mundanos, a concupiscência da carne e assim por diante. E todas as ideologias contra a família, por exemplo, a ideologia de gênero, né, o LGBTQIA+, e todas as taças que oferecem para levar as pessoas a viverem longe do padrão de Deus, da santidade de Deus, da verdade de Deus, do querer de Deus, daquilo que é bom para o ser humano. E aqui nós podemos ver, né, quantas crianças, né, sendo abusadas. Você viu lá o Dalai Lama, né, que está na lama, né, colocou a língua para fora e pediu para o menino chupar a língua dele. E aqui nós podemos perceber que aquilo é pedofilia. Um líder religioso, né, budista, né, fazendo a aberração disso em público. E nós devemos repudiar tal ação. É a concupiscência da carne, é a imoralidade, é a prostituição, é a luxúria, é a pornografia, é a cultura anticristã. Mas vejam bem que, em quinto lugar,
ela é a fonte de todo tipo de mal. Veja o que diz o verso 5. Na sua fronte, olha, ela não tem a marca de Deus. Os eleitos de Deus têm na sua fronte o selo do Senhor. Mas a grande meretriz, a Babilônia, a mãe das meretrizes, né, ela tem na sua fronte, achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ela é a mãe, a causa, a raiz, o motivo, o fermento, a origem de todo tipo de mal. E aqui nós podemos voltar um pouco da Babilônia no tempo de Daniel, né? Onde eles pegaram os utensílios do Senhor e ofereceram um culto aos deuses, a idolatria, as orgias, as bebidas ali. E Daniel, a Bíblia diz que era um jovem que não se contaminou com as iguarias do seu tempo, era um jovem que fez diferença. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, que eles não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor e preferiram ser lançados na fornalha acesa do que a negociar a sua fé e os seus valores. Então, a Babilônia, ela é a fonte de todo tipo de mal, que é dirigido contra Deus: calúnia, homicídio, imoralidade, corrupção, vulgaridade, profanidade e cobiça. A gente pode ver agora as crianças aí, né? Um menino de 13 anos matou aquela professora, a violência, né? O que ele estava assistindo, qual o programa que ele estava acompanhando, qual segmento que ele estava acompanhando nas redes sociais. Algum tempo atrás, antes desse menino, um menino matou o pai e a mãe, depois matou a avó e matou a tia dentro de casa. E essas histórias a gente nem ficou sabendo, depois se suicidou. E a gente pode perceber que a Babilônia gera também, né, a desvalorização da vida. Hoje, a vida humana não tem valor, e a gente pode perceber como a vida humana está sendo banalizada. Hoje, o ovo de tartaruga tem mais valor do que o feto no ventre de uma mãe, né? Quantos juízes, né? Quantas pessoas estão defendendo o aborto, né? Como se fosse um direito da mulher abortar. A vida tem que ser protegida desde a sua concepção. E aqui nós podemos ver que a Babilônia, ela traz a lume esses pecados, pondo em ação seus criados. Ela também é a mãe de todas as abominações que há no mundo, porque todo pecado tem sua origem nela. De uma forma ou de outra, todas as falsas religiões nascem do sistema babilônico, porque ela é a mãe das meretrizes. É a religião popular, é a religião do eu, dos prazeres, onde nós colocamos o eu em primeiro lugar. Mas vejam bem que Babilônia também, ela é sanguinária. Se ela não te consegue seduzir para a prostituição, não consegue jogar você no chão, né, pela sua devassidão, ela quer calar a sua boca, ela quer te cancelar, mas te cancelar de uma vez, ela quer te matar. Veja o que diz o verso 6 aí. Olha o que João viu. Então vi a mulher embriagada, não com vinho, mas com o sangue dos santos, e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. João ficou espantado, porque ele viu que as mãos da grande Babilônia, a meretriz, estava, né, manchada com o sangue dos santos. Quantos morreram? Ela seduz, mas ela também mata. Quando você não se curva diante dela, ela quer te cancelar, ela quer te matar. Ela atrai, mas também destrói. Ela está embriagada, não com o vinho, mas com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Às vezes, né, querem cancelar a igreja. A gente pode perceber quantas pessoas que poderiam estar aqui nesta noite acompanhando o culto, cultuando ao Senhor, mas estão na grande Babilônia, né, acompanhando os programas da grande Babilônia, né, olhando e acessando as redes sociais nos programas da grande
Babilônia, se embriagando com prazer sem Deus, com prazer fútil, carnal, pecaminoso, da grande Babilônia. Ela está embriagada, né, com o sangue dos santos. A Babilônia não é apenas a cultura sem Deus, mas a cultura contra Cristo. Ela não quer o crescimento da igreja, não quer o avanço da igreja, ela quer a morte da igreja. Ela não quer os jovens na igreja, ela quer os jovens no carnaval, nos bordéis, nas noitadas. Eu vi um jornalista, né, falando do carnaval. Nossa, foi o melhor carnaval em Belo Horizonte. Melhor por quê? Mais prostituição, mais drogas, mais adolescentes grávidas, mais gente com AIDS, com doenças venéreas. Melhor por quê? Gerou o quê? Para o bem da sociedade. Então, a Babilônia não é apenas a cultura sem Deus, mas a cultura contra Deus, contra Cristo. A meretriz sempre quis destruir a noiva do Cordeiro. Ela tem perseguido e matado muitos crentes ao longo da história. A Babilônia quer destruir a igreja. E, por exemplo, no primeiro século, muitos morreram por causa da sua fé. Vamos pegar Atos dos Apóstolos. E a gente pode ver no capítulo 6 e 7, Estevão era um diácono, um homem cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele pregou diante do Sinédrio, e eles não gostaram da mensagem dele, e ele foi apedrejado, morreu por causa da sua fé. Tiago foi decapitado por ordem de Herodes. Os 11 apóstolos mortos por causa do testemunho de Jesus. Antipas, fiel testemunho de Jesus, morto por causa da sua fé em Pérgamo. Muitos dos santos foram julgados na arena de Roma para ser comido pelas feras, pelos leões, pelos leopardos, para que o público pudesse se divertir. E João, quando escreveu o Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos por causa da fé, perseguido por causa da fé. Além disso, as fogueiras da Inquisição, do catolicismo na Idade Média, quantos morreram por causa da fé? No século XX, mais sangue de cristãos foi derramado do que em qualquer outro século, pelos estados totalitários. Por exemplo, o comunismo ateu, o comunismo que se levantou contra Deus, contra a religião, contra a fé cristã. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. O comunismo deveria ser cancelado como o nazismo. O comunismo, matou muitos cristãos, fechou muitas igrejas, perseguiu muitos por causa da sua fé. No século 21, o Estado Islâmico, cortando a cabeça de vários cristãos pelo mundo afora. O islamismo hoje é o maior entrave para o avanço das missões no Oriente Médio. Quantos morrem por causa da fé? Estão escondidos em casas, em cavernas, em locais que ele não pode se identificar como cristão, não pode evangelizar, não pode pregar na praça, não pode evangelizar nos hospitais, não pode ter um templo como esse para a pregação do evangelho. E João, ao ver a terra encharcada com o sangue dos santos, ele ficou espantado, ele ficou admirado. E em lugar de ver o fim da mulher, ele viu a sua sede derramar o sangue da igreja de Cristo na terra. Então, Babilônia, ela quer ver o sangue dos cristãos sendo derramado na praça pública. Em lugar de ver a vitória da igreja, ele viu a grande meretriz encharcada com o sangue dos santos. E em face disso, João necessita de uma explicação do que estava vendo. Então o anjo lhe disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. E com a explicação angelical, João consegue entender o quadro geral daquilo que ele estava observando na sua visão, e ele então quer entender, e Deus então fala e explica para ele.
e com a ajuda do anjo ele consegue ver o fim da besta. Este mundo mau, este mundo caído, sedutor, ele está indo de ladeira abaixo, ele está caminhando para a destruição. Veja o que diz o verso 8: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. E João aqui vê então o fim. Quando ele fica admirado, ele vê o fim agora da besta caminhando para a destruição. E aqui o anjo começa a relatar a história da besta, onde a grande meretriz está montada sobre a besta, e ambos estão caminhando para a destruição. O texto diz que ela era e não é, e está para emergir do abismo. E aqui, a besta, em primeiro lugar, a besta era, por exemplo, a antiga Babilônia, o reino poderoso de Nimrod. Lembra do reino de Nimrod? Depois eles queriam autonomia, fizeram uma torre de Babel, porque eles não queriam se espalhar, e Deus tinha dito para encher e povoar a terra. E Deus então, para que o povo pudesse se espalhar, confundiu as línguas. E ali nós podemos ver o homem querendo autonomia, querendo ser independente de Deus, não obedecendo a Deus, se rebelando contra Deus. A Síria, com a sua orgulhosa capital em Nínive, uma nação soberba, uma nação rebelde contra Deus. A nova Babilônia, pense em Nabucodonosor e o cativeiro dos judeus, 70 anos de cativeiro. E Nabucodonosor chegou a dizer o seguinte, né? Não é esta grande Babilônia que eu construí para a minha glória? Então nós podemos ver a soberba de Nabucodonosor, bem como da grande Babilônia, o reino dos medos e dos persas, o império greco-macedônio, do qual nasceu o grande precursor do anticristo final, o Antíoco Epifânio, da Síria, em 175 a 164 a.C., onde ele ofereceu no templo judaico, ele ofereceu uma porca, né, em profanação ao nome do Senhor. Ele ofereceu um sacrifício ali sobre o altar, oferecendo uma porca, e ele foi um grande perseguidor da fé do povo de Deus, da antiga aliança. Segundo, é aquela que era e não é, e todos esses reinos, nos quais a besta se tem personificado, pereceram. Esses reinos caíram. Os reinos humanos passaram. A Babilônia passou, o reino medo-persa passou, o reino greco-macedônio passou, o reino romano passou, mas o reino de Cristo, o reino de Deus, permanece. A besta na forma da Babilônia antiga, a Síria, Babilônia moderna, Medo-Pérsia, Greco-Macedônia, já não existe. Esta besta não existe, já não é. Em terceiro, homens mundanos se maravilham quando vê a besta que era e não é, mas aparecerá. Assim, vez após vez, a besta aparece numa nova personificação. Entretanto, a besta caminha para a destruição. Os governos que se levantam, governos anticristãos, todos se levantam e caminham para a destruição. Outras interpretações da visão sobre a besta, veja o que diz o verso 9 até o 11. Vamos ler esse texto. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição.
os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Veja bem que as 7 cabeças aqui tem dupla significação simbólica, indicam tanto a personificação atual da besta, como todas as suas personificações através da história. Em primeiro lugar, essas 7 cabeças simbolizam o quê? 7 montes, as 7 colinas de Roma. Na época de João, havia ali uma personificação de Roma, vista como a capital do Império Romano, que dominava o mundo daquele tempo. É a grande cidade que reina sobre os reis, os poderosos da terra. Ela era, nos dias de João, o centro da perseguição anticristã. Provavelmente, Paulo, por exemplo, foi decapitado em Roma por ordem de Nero, bem como Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia: eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Mas era também o centro de sedução, de tentação e de incitação anticristãs. A mulher, a meretriz, assenta-se sobre esses montes, está sentada sobre esses montes. E em segundo lugar, estas 7 cabeças simbolizam também 7 reis, isto é, reinos. Como já indicado aqui no livro do profeta Daniel, a Babilônia antiga, a Síria, Babilônia moderna, Medo-Pérsia e Greco-Macedônia. E Roma é o número 6, como aquela que existe durante a vida de João. Essa cidade perseguidora da fé cristã, e esse império romano que atraía os reis para se embriagarem na sua devassidão. E então há outro 7º que ainda não veio, mas quando vier será para permanecer pouco tempo, que vai ser julgado, destruído. E essa 7ª cabeça é o título coletivo para todos os governantes anticristãos entre a queda de Roma e o império final do anticristo, que oprimirá a igreja nos dias imediatamente precedentes à segunda vinda de Cristo. Simboliza todos os governos, todos os reis, todos os poderosos que se levantam contra a igreja de Cristo e a sua palavra. E a besta que era e não é, e também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, que tem a mesma natureza anticristã, a natureza antideus, e que caminha para a destruição, é o anticristo que será revelado. A Bíblia diz que o anticristo será morto com o sopro da boca de Jesus. O Senhor Jesus matará o anticristo com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Muitos anticristos têm surgido. Por exemplo, aquele que se coloca no lugar de Cristo ou é contra Cristo é um anticristo, mas virá o anticristo no final. E o anticristo vai se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus. Mas quando Jesus vier para buscar a sua igreja, ele matará o anticristo com o sopro da sua boca. Os 10 chifres aqui são 10 reis, diz o texto aqui, ou seja, todos os poderosos dessa terra. O número é simbólico, quer dizer que são 10 reis, mas quer dizer todos os poderosos dessa terra, em todas as esferas da vida, da arte, da educação, do comércio, da indústria, do governo. A gente pode perceber as universidades como estão dominadas por pessoas anticristãs, anti a fé cristã, que ensinam valores contra Deus, contra o Evangelho, contra a Bíblia. São esses poderosos na educação, são esses poderosos na arte. Vejam bem as artes, né? Onde coloca ali a criança safada da lambada, artes que
exaltam a pornografia como lá no MASP em São Paulo, aquela criança que tinha que apalpar o corpo nu daquele homem. E nós podemos perceber, são os poderosos também da arte. A gente vai aqui em Otim, né, e a gente observa ali a arte mostrando uma ruptura, que nada tem sentido, uma arte que não exalta a Deus, que não mostra nenhuma beleza da criação. O que eu fiquei encantado lá foi com a natureza, com a água, com aquele lago, com aquelas plantas. Mas a arte tem uma ruptura entre o homem e Deus, entre o homem e as verdades que o Senhor colocou na natureza. Então, eles darão suporte para quê? Para o levantamento do anticristo, para se levantar contra Cristo e sua igreja. Os chifres são agentes terrenos por meio dos quais as forças espirituais do mal operam ao longo dos séculos de sua existência. São esses poderosos, né, que se levantam contra Deus e a sua igreja. Finalmente, nós podemos ver aqui a vitória de Cristo e sua igreja. Apocalipse vai mostrar isso. Apocalipse mostra a vitória de Cristo e sua igreja sobre o diabo e os seus anjos. Vejam bem que a besta, a grande meretriz, nós podemos ver que os inimigos se levantarão contra Cristo e sua igreja. Veja o verso 14, todos juntos. Pelejarão eles contra o Cordeiro, esses poderosos, né? Esses reis, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. E aqui nós podemos ver a vitória de Cristo e sua igreja. Cristo venceu por seu sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos comprou com o seu sangue, e Ele comprou pessoas que procedem de todas as tribos, povos, línguas e nações. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Senhor absoluto. O texto diz que Ele é o Senhor dos senhores. Todo joelho se dobrará diante dEle. Vejam bem, meus irmãos, só voltando aqui no capítulo 13. No capítulo 13, o governo anticristão, ele quer adoração. Assim como Nabucodonosor queria adoração, queria que a sua imagem fosse adorada. Veja o que diz o verso 4. E adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Veja que a besta quer adoração. Este mundo sedutor também quer nos ver quedados aos seus pés, mas nós quedamos aos pés diante do Senhor absoluto, aquele que morreu por nós, aquele que foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou e vive para sempre. O Cristo que é o Senhor dos senhores, só esse nós adoramos, só a Deus glória. Mas vejam bem que Ele é invencível, Ele é o Rei dos reis, Ele é imbatível, ninguém pode matá-lo, ninguém pode destruí-lo, ninguém pode vencê-lo. Ele é o Rei dos reis. O rei humano passa, os governantes passam, os prefeitos passam, os governadores passam, os reis passam, os presidentes passam, mas o reino de Cristo permanece imbatível, porque Ele é o Rei dos reis. A Bíblia diz o seguinte: convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele vai colocar debaixo dos seus pés o governo anticristão, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, a religião anticristã, o falso profeta. Vai colocar diante dos seus pés também, debaixo dos seus pés, a grande meretriz, este mundo sedutor, porque Ele é o Rei dos reis. Mas vejam bem, que a igreja vencerá junto com Cristo.
ele é noivo do Cordeiro, ele é chamado das trevas para a luz, ela é eleita desde a fundação do mundo, ela é comprada pelo sangue do Cordeiro. A igreja não é apenas um grupo de chamados eleitos, mas também de fiéis. Então, os chamados fiéis, os chamados, os eleitos e os fiéis, né, vencerão juntamente com Cristo. A prova da eleição é a fidelidade a Cristo. Quem não é fiel não dá provas de que é eleito. O eleito de Deus é fiel a Deus. O eleito de Deus obedece a Deus, ama a Deus. Aquele que é chamado por Cristo, anda com Cristo, vive junto com Cristo, ama a Cristo de todo o seu coração e não se rende às tentações da grande meretriz, da grande Babilônia, porque ele foi comprado pelo sangue de Jesus. Mas vejam bem, meus irmãos, concluindo, o mundo vai destruir a si mesmo. O versículo aí diz que gostaria que você lesse aqui comigo, capítulo 17, versículo 16, veja o que diz o texto. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Aqueles que outrora foram fascinados com os encantos deste mundo, no fim, estas mesmas pessoas odiarão a meretriz e a farão devastada e despida de seus encantos ilusórios e transitórios. Os prazeres que o mundo proporciona, no fim, decepcionam. É como você comer muito mel, né? Dá náusea, né? Mel, se você comer muito, ele causa enjoo. E aí as pessoas estavam chafurdadas nos prazeres do mundo sem Deus. Isso causa decepção, frustração, náuseas. Os prazeres do mundo terminam em desilusão, fracasso, ruína, derrota, perdição eterna. Porque vendo a reportagem, eu fico pensando, quantas pessoas nas drogas, nas baladas, hoje estão como zumbis nas ruas, estão ali presas, estão como se estivessem possessas, com aquelas drogas, né, mais pesadas possível, mais pesado do que o crack, do que a cocaína, do que a heroína, estão ali escravizadas, não sentem nem prazer mais naquilo que fazem, porque são escravas. O fim, meus irmãos, este mundo vai destruir a si mesmo, e as pessoas estão destruindo a si mesmas, mas a soberania de Deus, meus irmãos, domina até mesmo sobre os seus inimigos. Veja o que diz o verso 17, o que diz o texto? Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e dei à besta o reino que possui, até que se cumpra as palavras de Deus. Deus vai cumprir a sua palavra, apesar deste mundo mau, deste mundo sedutor. Os reis da terra e até mesmo a besta estão debaixo da soberania absoluta de Deus. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Nada foge ao seu controle. Tudo vai se cumprir de acordo com a palavra de Deus. Mas vejam bem, há 2 cidades no Apocalipse. A mulher que viste é a grande cidade que domina os reis da terra. Veja o verso 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. A referência aqui é claramente Roma. Essa cidade que dominava o mundo daquele tempo. A cidade imperial atraía para os seus prazeres os reis das nações, os governantes de cada esfera da vida, da arte, o comércio, a indústria. O apóstolo vê Roma de seus próprios dias cheia de vaidade, de luxúria, de prazeres, de devassidão. Era uma cidade louca por prazeres. No entanto, Babilônia representa realidades transtemporais, existentes durante o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Babilônia é o mundo como centro de sedução,
em qualquer momento da história. É o mundo na busca louca por prazer, por sensações, por emoções. A meretriz Babilônia sempre se opõe à noiva de Cristo e à Nova Jerusalém. Há duas cidades no livro de Apocalipse. Uma é a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, e a outra é a cidade do mundo, controlada por Satanás e conhecida como Babilônia Grande. E essas duas cidades têm seus próprios cidadãos, seus próprios governos e leis, e seus próprios destinos. Uma é a cidade de luz, uma cidade gloriosa, a outra é a cidade das trevas, é a cidade da morte, da violência. Uma é conhecida por sua pureza, a outra por suas fraudes, corrupções, mensalões, petrolões. Esta é a cidade do mal, a cidade que abandona Deus, a cidade que vende os seus valores, que negocia os seus valores. Numa, Deus e o Cordeiro habitam com o seu povo. Na outra, residem Satanás, os anjos apóstatas e seus seguidores. A queda de Babilônia acontece ao longo da história, mas especialmente no grande dia do juízo final. Inclusive, João já vem anunciando a queda da grande Babilônia. Capítulo 14, veja aí, verso 8. João já tinha visto que este mundo sedutor, este mundo louco por prazer, está indo, ladeira abaixo. E é por isso que ele, no capítulo 14, verso 8, inclusive o pastor Rui que pregou essa passagem aqui, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho, da fúria, da sua prostituição. Vejam bem que este mundo sedutor quer nos embriagar com a sua devassidão, quer nos embriagar com a sua prostituição, com os seus prazeres. Mas este mundo sedutor vai cair, vai ser destruído, vai ser lançado no abismo. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. No entanto, a igreja, a noiva do Cordeiro, a Nova Jerusalém, a cidade de Deus é sempre vitoriosa por causa do Cordeiro. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele nos comprou com o seu sangue, Ele nos lavou, Ele nos tirou deste mundo sedutor e nos limpou com o seu sangue. Nós somos cidadãos de uma nova terra, nós somos cidadãos da Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Louvado seja Deus. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Como nós devemos viver a nossa vida? Em primeiro lugar, vencendo as tentações deste mundo sedutor em Cristo Jesus. Só nele nós podemos vencer. Só andando com Jesus nós podemos vencer esse mundo sedutor. O mundo tem sido uma meretriz desde a sua queda. Desde que os nossos primeiros pais comeram do fruto proibido, este mundo tem sido uma grande meretriz. E a grande meretriz representa a busca humana pelo prazer sem Deus, para nos afastar da santidade. E este mundo caído quer nos embriagar com o prazer sem Deus, com as orgias, com as baladas. O mundo caído quer nos seduzir para os apetites carnais, para a cobiça dos olhos, a soberba da vida. É isso que o mundo quer. É por isso que este mundo sedutor gasta bilhões na indústria pornográfica. E somente em Cristo nós podemos vencer então as seduções deste mundo. O mundo passa, o mundo está indo de ladeira abaixo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Louvado seja Deus. Vamos vencer este mundo sedutor em Cristo. E que possamos dizer, como o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. É Cristo, é aquele que nos fortalece, para que não caiamos nas seduções deste mundo. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Encontrando sabedoria na palavra. O texto fala assim: aqui está o sentido
que tem sabedoria. A Bíblia diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Como é que nós devemos viver? Com sabedoria. Nós precisamos da sabedoria de Deus. Deus deu sabedoria para aqueles que estudam e dão atenção à palavra do Senhor. E nós precisamos da sabedoria de Deus. Nós precisamos da palavra do Senhor. Ele é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus foi tirada das escolas, foi tirada das universidades, e as pessoas às vezes ficam perguntando, quando acontece uma tragédia, uma chacina, as pessoas perguntam: onde Deus estava? As pessoas abandonaram Deus, tiraram Deus de suas vidas, e a tragédia vai acontecer, porque só com Deus nós podemos viver em paz. Só com Deus nós podemos construir um mundo melhor, só com Deus nós podemos ter uma família melhor, e é por isso que nós devemos pedir a Deus sabedoria, para que possamos viver bem em todas as áreas da nossa vida, vivermos bem na educação, vivermos bem também na arte, na família, na igreja, na sociedade, no trabalho. Nós precisamos da sabedoria de Deus. E somente aqueles que possuem sabedoria e discernimento terão um entendimento verdadeiro das ações de Deus na história. Nós só iremos entender as ações de Deus na história com a sabedoria do Senhor, com o discernimento do Senhor. Deus não deixa o seu povo sem entendimento. E é por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Porque o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E nós precisamos do conhecimento de Deus. E a Bíblia diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como diz o apóstolo Pedro: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós precisamos da sabedoria de Deus, para que a gente possa viver bem em todas as áreas da vida. E o Senhor é aquele que nos instrui por meio da sua palavra e nos aponta o caminho da graça e do triunfo em Cristo Jesus. Que Deus nos dê sempre a sua sabedoria para vivermos de maneira correta, sábia, neste mundo sedutor, e que possamos viver neste mundo para a glória de Deus, com a graça do Senhor e com a sabedoria de Deus. Que Deus abençoe.